Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição desta quarta-feira, começa agora. Nova denúncia: doleiro que negocia delação premiada diz que o presidente Michel Temer orientou pessoalmente a distribuição de 20 milhões de reais desviados da Caixa Econômica Federal em 2014. Hoje começou o inverno. A estação exige cuidados especiais com as crianças. Especialistas desaconselham, por exemplo, o uso de secador de cabelo. Educadores em São Paulo discutem a reforma do ensino médio que começa a ser aplicada no ano que vem. Primeira derrota do governo no Congresso. Não tira a votação das reformas do trilho, mas pode indicar mudança de humores na base aliada. Pelo segundo mês consecutivo, o Brasil registra a geração de novos empregos formais. No esporte, a história do paraense que saiu de Abaetetuba para conquistar o mundo. Ele é o primeiro brasileiro a conquistar a Liga dos Campeões no handebol. A estação fria começa hoje e, junto com ela, a preocupação com a saúde das crianças. Sabe aqueles cuidados que toda mãe fala? Não toma gelado, não sai de cabelo molhado. Pois é, nem sempre precisam ser levados ao pé da letra. Segundo os pediatras, cuidados com a alimentação ainda é a melhor maneira de prevenir doenças. Bernardo e Miguel têm 7 meses. Além deles, Nádia tem outro filho de 12 anos. Todos já ficaram gripados neste inverno. E com os gêmeos, os cuidados são redobrados. Proteger a cabecinha, que eu acho que eles perdem bastante o calor. A gente tem o hábito de colocar eles dentro do saco de dormir, porque aí não precisa colocar muito cobertor. Se eles se mexem, né, não ficam descobertos. A hora do banho causa pânico em muitas mães. Mas, segundo os pediatras, não precisa. Basta que o ambiente esteja assim todo fechado e, nada de secador de cabelo. Não precisa. Basta secar bem com uma toalha. E se à noite, para os bebês dormirem, você estiver pensando em ligar um aquecedor, não deixe o aparelho funcionando mais do que 2 horas. Nós temos algumas defesas no nosso organismo que são feitas para proteção física contra a entrada de bactérias, de vírus e até de substâncias de impurezas, de pólen, de poeira. São o muco que a árvore respiratória produz, então todo o nosso nariz ele é úmidozinho, ele deve ser úmido. O aquecedor a noite inteira favorece esse ressecamento. Vacinar contra a gripe é importante. A vacina é gratuita para crianças até 5 anos. Na alimentação, o ideal é dar até 5 porções de frutas por dia. E, se possível, a mãe deve amamentar o filho até os 2 anos de idade. Além disso, apesar do frio, evitar lugares muito fechados é sempre indicado. Nádia continua passeando com os bebês e o pediatra diz que esse é mesmo o comportamento correto, apenas com alguns cuidados a mais. Existem caminhos intermediários, então pode fazer uma prática de esporte numa quadra fechada. Se houver a natação, a possibilidade numa criança um pouco maior, essa criança também pode ir para a natação. Existem situações intermediárias entre o local totalmente fechado e o local totalmente aberto. Pelo segundo mês seguido, o Brasil registra a geração de novos empregos formais. E a previsão de novas chuvas mantém a Defesa Civil do Rio de Janeiro em alerta. A um dia do início do inverno, a capital fluminense viveu uma terça-feira de chuvas torrenciais que provocaram alagamentos em pelo menos 15 bairros da cidade. 12 horas de chuva provocaram inundações em praticamente toda a cidade. Um dos locais mais atingidos foi a Avenida Jardim Botânico, na Zona Sul. Uma forte correnteza arrastou carros e motos e provocou momentos dramáticos para os ocupantes dos veículos. Em alguns bairros, a meteorologia registrou o maior acumulado de chuva dos últimos 20 anos para um único dia de junho. Servidores invadem a Câmara Municipal de Curitiba e provocam o adiamento da votação do pacote de ajuste fiscal do município. Policiais e servidores entraram em confronto. 3 manifestantes ficaram feridos e 1 foi preso. Entre outras medidas, o pacote fiscal congela o plano de carreira do funcionalismo e faz mudanças no sistema de previdência do município. O Brasil abre 34.200 novas vagas formais de trabalho no mês de maio. É o segundo mês seguido em que há geração de postos de trabalho com carteira assinada. E é a primeira vez desde 2014 que o mês de maio registra mais contratações do que demissões. No acumulado do ano, o número também é positivo, com a criação de quase 50 mil novos empregos formais na economia.
Nem baixou a fervura do caso Joesley Batista e o operador financeiro Lúcio Funaro coloca mais lenha na fogueira da política em Brasília, ao envolver o presidente Michel Temer em depoimento prestado à Polícia Federal. Lúcio Funaro, considerado operador ligado ao PMDB, afirmou que o presidente Michel Temer orientou pessoalmente a distribuição de 20 milhões de reais desviados da Caixa Econômica Federal para a campanha de reeleição à vice-presidência em 2014 e para a campanha do ex-deputado Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo em 2012. De acordo com Lúcio Funaro, que está preso há um ano em Brasília e negocia uma delação premiada, os 20 milhões de reais distribuídos às duas campanhas foram propina paga pelas empresas BR Vias e LLX, em uma negociação na vice-presidência de fundos e loterias da Caixa Econômica Federal, controlada pelo PMDB. No depoimento, Funaro disse que confirmava as informações da delação dos executivos da Odebrecht, de que Michel Temer sabia das propinas pagas pela empresa para obter contratos com a Petrobras no exterior. Segundo o doleiro, ele ouviu essa informação do ex-deputado Eduardo Cunha, que junto com os ex-ministros Henrique Eduardo Alves e Gedel Vieira Lima, seriam um elo de ligação dele com a cúpula do PMDB. Lúcio Funaro afirmou ainda que fez pagamentos ilegais ao ministro da Secretaria de Governo, Moreira Franco, em 2009, quando ele ocupava a mesma vice-presidência da Caixa, mas que não se lembrava dos valores. Ao negar a acusação, o ministro Moreira Franco disse que nunca se encontrou com Funaro e que ele terá que provar o que disse. A defesa de Michel Temer disse que não quer comentar a acusação antes de falar com o presidente, que está em viagem à Rússia. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal adiou a análise do pedido de prisão contra o senador afastado Aécio Neves. O parlamentar é acusado de receber propina da JBS. O julgamento foi adiado após o relator do processo e presidente da primeira turma do Supremo, ministro Marco Aurélio, alegar necessidade de analisar um pedido da defesa de Aécio Neves, feito horas antes do início da sessão. O recurso que pede para ele retomar as funções como senador também foi adiado. Pela segunda vez, os advogados de Aécio Neves apresentaram um recurso para que o julgamento sobre a prisão do parlamentar seja analisado no plenário, composto por 11 ministros e não pela primeira turma, que é formada por 5. O pedido deve ser votado na semana que vem. Aécio Neves está afastado do cargo desde o dia 18 de maio, por determinação do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, o ministro rejeitou um pedido de prisão feito pela Procuradoria-Geral da República. Na semana passada, o procurador Rodrigo Janot reforçou o pedido de prisão por entender que Aécio Neves continua exercendo funções políticas. Para Janot, em liberdade, o parlamentar pode atrapalhar as investigações. O tucano é acusado de corrupção passiva, obstrução da justiça. Ele teria recebido 2 milhões de reais da JBS. A conversa em que Aécio pede o dinheiro foi gravada por Joesley Batista e incluída na delação premiada do empresário. Manda me ligar para o Fred, o Fred já sai de lá, já deixa na casa do cara e acabou. Pronto. 500 por semana. Eu acho que eu consigo, a partir de semana que vem. O Fred, mencionado na gravação, é Frederico Pacheco, primo de Aécio Neves. Hoje, por 3-2, os ministros da primeira turma converteram a prisão preventiva dele, da irmã de Aécio, Andréa Neves, e do ex-assessor do senador Zezé Perrella, Menderson Lima, para a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Menderson Lima foi flagrado na Operação Patmos da Polícia Federal no mês de abril, recebendo malas de dinheiro de Frederico Pacheco. A irmã do senador afastado também é acusada de corrupção. Você não pode considerar que alguém já é culpado só porque foi acusado, ainda mais porque está sendo acusada por um bandido como o senhor Joesley. Por que Aécio Neves, esse garoto mimado, flagrado, com provas contundentes de seus crimes, tem que ser tratado de maneira diferente? Ora, esse tratamento dado a Aécio teria que se estender ao resto da população brasileira. Apesar da decisão da primeira turma do Supremo, o mal-estar permanece entre os integrantes do PSDB, que querem agora antecipar a convenção do partido para eleger o substituto de Aécio Neves no comando da legenda. Aécio Neves também é alvo de um processo por quebra de decoro parlamentar pelos partidos Rede e PSOL no Conselho de Ética do Senado. O presidente do colegiado irá decidir se aceita ou não o processo até segunda que vem. A Corte de Apelações da França confirmou a condenação do deputado Paulo Maluf, do PP, a 3 anos de prisão por lavagem de dinheiro no período de 1996 a 2003. Emitida em 2011, a decisão também mantém as condenações da mulher, Silvia Maluf, e do filho mais velho, Flávio Maluf. Segundo o tribunal, o parlamentar, seus familiares são acusados de enviar dinheiro de várias obras da capital paulista suspeitas de superfaturamento para contas em bancos no exterior e empresas offshore. A família vai entrar com um último recurso na Justiça.
E 2 ex-presidentes da Câmara dos Deputados são denunciados por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, os 2 do PMDB, foram denunciados pelo Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte por receber propina em forma de doações eleitorais, oficiais e não oficiais, entre os anos de 2012 e 2014. Em troca do dinheiro, eles teriam favorecido as empreiteiras OAS e Odebrecht durante a construção da Arena das Dunas, que fica em Natal e foi uma das sedes da Copa do Mundo. Cunha e Henrique Eduardo Alves estão presos. O Ministério Público também denunciou o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, o ex-dirigente da Odebrecht, Fernando Reis, e 2 pessoas que seriam ligadas a Henrique Alves. Os procuradores pedem o pagamento de 15 milhões e meio de reais por danos materiais e morais. Agora a denúncia será analisada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte e só então poderá se transformar em ação penal. O governo Temer sofreu uma derrota ontem. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado rejeitou o relatório da reforma trabalhista. O resultado não muda a tramitação do projeto, mas levanta dúvidas sobre a força do governo no Congresso Nacional. O placar da Comissão de Assuntos Sociais foi apertado. 9 votos a favor, 10 contra. Entre os que rejeitaram o relatório do senador Ricardo Ferraço, do PSDB, estão o também tucano Eduardo Amorim, o PMDBista Hélio José e Otto Alencar, do PSD, todos da base do governo. Com o resultado, o relatório de Ferraço foi substituído pelo do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que pede a rejeição integral da reforma trabalhista. O senador Renan Calheiros, líder do PMDB no Senado, fez questão de acompanhar tudo de perto. Isso porque ele teria articulado votos contrários. Mesmo assim, o governo tentou dar um ar de normalidade à derrota. O prazo continua o mesmo, não há nenhum óbice na aprovação e nós aprovaremos a reforma trabalhista porque ela é importante para gerar empregos e apoiar o crescimento no Brasil. Já para a oposição, não há clima para isso. Não há condições políticas de se votar essa reforma trabalhista com a crise como essa. O que a gente tem que discutir aqui no Senado é saídas para a crise. Essa derrota do governo não muda o caminho da reforma trabalhista, que passa agora pela Comissão de Constituição e Justiça, onde será votada na quarta-feira da semana que vem. Só aí o texto fica livre para ser levado ao plenário da Casa. O texto aprovado ontem na Comissão de Assuntos Sociais do senador Paulo Paim também será levado ao plenário. A base aliada está dividida, não existe um consenso sobre a reforma trabalhista, assim como também não existe o consenso sobre a reforma da Previdência. Então, o governo tem muito pouca margem de manobra nessa situação, até mesmo porque ele está acuado pelas recentes denúncias aí do Joesley Batista. Este cientista político do INSPER tem uma opinião diferente. Pode ser um tropeço positivo, porque foi um alerta para o governo. Não é? O governo percebeu que a base não é tão sólida, percebeu que precisa articular melhor, não é? E eventualmente pode favorecer. Vai haver um esforço do governo fortíssimo agora, no sentido não só da CCJ, mas depois no plenário. A reforma continua, na minha opinião, sendo viável. Né? Eu acho que o resultado mais provável ainda é a aprovação. Michel Temer conta com as aprovações das reformas trabalhista e da Previdência ainda este ano para mostrar ao mercado que ainda tem o Congresso na mão. Mas com as recentes denúncias contra ele e contra pessoas próximas a ele, baixa popularidade e a aproximação de eleições legislativas, a governabilidade dá sinais de que está ameaçada. Existem 20 pedidos de impeachment contra o presidente Michel Temer. Ele acabou se livrando por pouco da cassação da chapa Dilma Temer ali no Tribunal Superior Eleitoral, mas ele está balançando, né? Está cada vez mais acuado, porque essas denúncias vão se avolumando cada vez mais. Bom, lembrar que Michel Temer tem um aliado importante na Câmara. Esses 20 pedidos de impeachment têm pela frente o presidente da Casa, Rodrigo Maia, que é um defensor ferrenho de Michel Temer. Agora a gente fala de educação. A reforma do ensino médio foi sancionada pelo presidente Temer em fevereiro. São mudanças no currículo e na carga horária que devem começar a ser implantadas a partir do ano que vem. Um evento em São Paulo discute a reforma e modelos de ensino em outros países, com a participação de especialistas em educação e dos maiores interessados, os estudantes. O destaque é a exibição do documentário Nunca Me Sonharam, que mostra a realidade do ensino médio público em várias partes do Brasil. O Felipe é um dos personagens e hoje ele participa de um debate sobre a flexibilização do ensino aprovada pelo governo federal. Eu acredito muito em uma flexibilização que ouça os jovens, que seja
proposta pelos jovens, porque quem entende a realidade dos jovens, as suas necessidades são eles mesmos. Uma das principais mudanças é o aumento da carga horária do ensino médio, que vai passar aos poucos das 800 horas atuais para as 1.400 horas de aula. O objetivo é incentivar a implantação de escolas em tempo integral. Os alunos também vão poder escolher, de acordo com a oferta, entre 5 áreas diferentes: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou uma formação técnica. As escolas só serão obrigadas a oferecer uma das 5 áreas. A maior parte do currículo do ensino médio será preenchida por disciplinas definidas pela Base Nacional Comum Curricular. E a outra parte das disciplinas será escolhida pelo aluno. O currículo básico ainda está em discussão no Ministério da Educação e só será encaminhado ao Conselho Nacional de Educação no segundo semestre. A conselheira-chefe da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico defende a livre escolha das áreas como uma forma de estimular os estudantes brasileiros. Mas não é uma mudança que deve ser feita do dia para a noite. Para Elizabeth Fordigan, a reforma é um desafio para qualquer governo. É necessário preparar professores em quantidade suficiente e também administrar esse ensino para que todas as comunidades tenham a opção de escolha, e não só os estudantes de estados privilegiados como São Paulo. Uma preocupação que aflige a Tayane. Muitos estados há uma carência de professores em determinadas matérias. Então, quando eu escolher alguma área de conhecimento, o que vai me garantir que essas necessidades vão ser supridas e que o meu direito de escolha realmente vai ser respeitado? A qualidade do ensino é crítica, mas não apenas no ensino médio. A educação básica em 2016 foi de apenas 3,7 pontos, bem longe de atingir a meta estabelecida para 2021, que é de 5,2. O foco deve ser no básico, fazer o ensino básico de maneira correta, para ir para o ensino médio com uma base de conhecimento forte, que não é o caso do Brasil de hoje. Primeira manhã do inverno em São Paulo foi de garoa e frio. A máxima hoje não deve passar dos 19 graus na capital. A gente vai agora conversar com a repórter Adriana Simino, que está na Somar Meteorologia, e conta o que nos reserva essa nova estação. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O inverno começou oficialmente às 1h24 da madrugada e os termômetros aqui de São Paulo registram agora 16 graus. Essa garoa fininha que teve na manhã pode voltar a aparecer ao longo do dia. Vamos saber um pouquinho mais de como será o inverno nesse ano com a Nadiara Pereira, que é meteorologista aqui da Somar. Nadiara, a impressão que eu tive é de que a gente tirou os casacos mais pesados do guarda-roupa mais cedo no outono. O inverno ele tende a ser de frio intenso? Boa tarde. Boa tarde, Aldo, e a todos que nos assistem. A gente teve, sim, alguns episódios fortes de frio durante o outono, só que esse frio ele não foi tão persistente e também não tão frequente. Inclusive, as temperaturas, de uma forma geral, ficaram acima da média durante esses últimos meses. E no inverno, a gente vai ter uma condição muito parecida. Há risco, sim, para extremos de frio, é normal para essa época do ano, então a gente deve ter alguns episódios fortes de frio, principalmente no sul, no sudeste, só que não teremos tanta frequência, principalmente em relação ao ano passado, e também as ondas de frio que virão não serão tão duradouras nesses próximos meses. E com relação às chuvas, o outono foi bem chuvoso, né? A gente pode esperar um inverno aí com mais chuvas? A gente está passando por um período de neutralidade climática, sem atuação de fenômenos como El Niño e Laninha, mas mesmo assim há um aquecimento das águas do Oceano Pacífico na região do Equador que se reflete nesse aumento da chuva sobre o centro-sul que foi observado durante o outono e que deve continuar agora ao longo do inverno, só que não com a mesma intensidade. Então, em relação ao outono, a chuva ela diminui, só que ainda assim a gente espera um inverno mais úmido no sul, partes do sudeste e centro-oeste. Ótimo, obrigada pelas suas informações. Para quem quer saber a temperatura para os próximos dias, ela tende a aumentar um pouquinho e ficar mais estável, ou seja, sem chuva, mas temperaturas ainda baixas, afinal, estamos oficialmente no inverno alto. Valeu, Adriana, obrigado pelas informações. Ana. A seguir, países do hemisfério norte enfrentam calor recorde. E mais, a história do paraense que saiu de Abaetetuba para se destacar no mundo. Ele é o primeiro brasileiro a conquistar a Liga dos Campeões no handebol. Quando a gente vai para as notícias internacionais, falamos do frio por aqui, mas o calor chegou forte no hemisfério norte. A gente também fala da reta final do processo de paz entre o governo da Colômbia e as Farc e do atentado terrorista em Bruxelas.
Um homem foi morto pela polícia depois de explodir uma bomba dentro de uma estação de trens de Bruxelas, na Bélgica. A maleta continha pregos e estava a menos de 3 metros dos passageiros. Mesmo assim, não houve feridos. Ninguém reivindicou o atentado, mas a ação é considerada um ato terrorista. Depois disso, as ruas da região, sempre cheias de turistas, foram esvaziadas. O tráfego completamente suspenso e começaram operações de busca e apreensão em toda a cidade. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia começaram ontem a última fase do processo de desarmamento, combinado em um acordo de paz com o governo colombiano. Os 40% restantes do armamento serão entregues em 26 zonas de coletas organizadas por missões da ONU. A estimativa é que todo esse processo seja encerrado até a terça-feira que vem. Quase 6.000 guerrilheiros já entregaram as armas e receberam um certificado das Nações Unidas que garante legitimidade civil e direito à participação política. O acordo de paz prevê a transformação das Farc em um partido. O hemisfério norte entrou no verão e encara ondas de calor raras para junho. No Arizona, Estados Unidos, algumas áreas chegaram a 48 graus Celsius e voos foram cancelados. Na Califórnia, o asfalto rachou. Na Alemanha, a temperatura de 36 graus encheu parques e bares. Na França, o jeito foi se refrescar nas fontes de Paris. E chegou a hora do esporte com o Cadu Cortez. Oi, Cadu. Tudo bem, Ana? Tudo bem? Tudo bem, Aldo? Cadu, bem-vindo. Feliz solstício de inverno. Para você também. Tá feliz, porque né? Solstício de inverno. Vamos lá, gente. O Boca Juniors foi campeão, é campeão argentino pela 32ª vez, na história. Vamos ver a festa. O Boca Juniors sequer precisou entrar em campo para conquistar o título da competição. Na noite de ontem, o São Lourenço venceu o Banfield por 1-0. O gol do Ciclone foi marcado por Beluschi após belo passe de Ortigosa. O meia tocou por cobertura na saída do goleiro Hilário Navarro. A vitória garantiu ao time chinês a primeira colocação do torneio. O Boca, que joga com o Olimpo hoje à noite, não pode mais ser alcançado pelo adversário, o único que ainda poderia lhe tirar a taça. No último jogo que fez diante do Aldaviço, o Boca venceu por 4-0 e já estava com uma mão na taça. A delegação da equipe chinesa está em Bahia Blanca, no sudoeste argentino, e lá, em frente ao hotel onde estão hospedados, Centurion, Pavon, Tóbio e Jara se vestiram de fantasma, o fantasma da Série B, usado para provocar o River Plate desde o duelo entre as duas equipes na Libertadores de 2015. Junto com a torcida, fizeram a festa do título. Festa dos torcedores, ainda são 30 times nesta Série A, apenas no ano que vem que voltam a ser apenas 20 times e aí teríamos uma segunda série novamente com 20 equipes. Diretamente de Abaetetuba, no Pará, onde tudo começou para o mundo, a história do primeiro brasileiro campeão da Liga dos Campeões de Handebol na Europa. A reportagem é da TV Cultura do Pará. Vamos ver. Rogério Moraes, de 23 anos, é jogador do clube Vardar, na Macedônia, país ao lado da Grécia. O time acabou de ganhar a Liga dos Campeões da Europa, derrotando um time de estrelas do Paris Saint-Germain. Quando a gente chegou, os fãs fizeram uma atmosfera absurda para receber a gente. 250 mil pessoas nas ruas quando a gente saiu do aeroporto para comemorar o título, que foi o maior título da história do país. Em apenas 7 anos, a carreira do Rogério decolou e ganhou novos ares fora do Brasil. Mas tudo isso é resultado de uma dedicação que começou cedo e muito amor pelo que se faz. Quando eu ia na porta da sala para convidar para o treinamento, ele sempre se escondia porque ele tinha vergonha, principalmente por causa do preconceito em cima do handebol. Em Abaeté, Rogério também adora ganhar o carinho da avó, a dona Maria Raimunda, de 76 anos. Eu já espero ele com açaizinho, né? Eu sei que ele gosta. Um campeão europeu paraense de handebol. Um exemplo a ser seguido que enche de esperança quem está correndo atrás dos seus sonhos. Tá vendo só o recado da vovó ali, ó? Tudo bem. Corretinho. Valeu. Até amanhã, Cadu. Obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre as doenças mais comuns no inverno. Uma ótima tarde. A gente se vê amanhã aqui no mesmo horário. Até lá. Tchau.